pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do desafio 15 da gincana de matemática. Estamos chegando ao final, né, Si? Passou muito rápido, mas eu acho que esses últimos desafios, onde os alunos constroem os jogos, tá muito interessante, né? São 15 dias aí para eles montarem e descobrirem esses jogos, e eu acho que os vídeos que estão chegando estão sendo muito proveitosos. É isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Mais uma etapa aí da gincana, como a Van falou, passou muito rápido. Esse finalzinho a gente está propondo desafios onde os alunos têm que colocar aí a mão na massa, né? Até levando em consideração todo o contexto que a gente está vivendo. E é o penúltimo desafio da gincana, como a gente já tinha informado, mas é o último desafio prático. O próximo desafio que eles terão é um desafio virtual, né? Então, este agora eles vão fazer a entrega até o dia 13 de novembro, e na outra quinzena de novembro é o desafio virtual, é o segundo, né, desafio virtual que a gente vai oferecer para eles. Então, assim, a gente está quase no finalzinho. Mas é importante continuar incentivando os alunos a participarem, como a Vanessa falou, os jogos geraram aí uma repercussão bem bacana, os alunos foram super participativos, criativos, e a gente ficou bastante contente. Bom, então, só para a gente contextualizar, a gente está considerando o que para esses desafios? A gente tem considerado que essas atividades são atividades que geram apoio para as aprendizagens que os alunos precisam desenvolver, ou seja, essas atividades conversam com as habilidades essenciais que os alunos precisam desenvolver nesse período. A gente está levando em consideração, como eu falei, a pandemia, o que a gente está enfrentando, né, o contexto, esses alunos estão dentro de casa, não podem sair, a gente está propondo desafios em que eles tenham que envolver, de certa forma, a família, quem eles estiverem em casa, o irmão mais velho, a mãe, o pai, a participação da família está sendo muito bacana nos vídeos que a gente tem recebido, né, a gente agradece bastante. Verdade. E que sejam experiências que os alunos vivenciem, utilizando o que eles têm em casa, né? Então, quando a gente pensa o desafio, a gente considera isso. Eles estão em casa, eles têm algumas coisas disponíveis e que eles possam vivenciar, experimentar as atividades matemáticas, mas nesse contexto todo em que eles estão vivendo, tá? A gente sugere alguns materiais, mas eles podem usar outros, usar o que tem em casa, né? A gente sempre fala, não é para sair, para comprar nada, substitui por outra coisa, tem uma ideia criativa. Então, é utilizar os materiais que eles têm em casa. Em situações do cotidiano. Então, a gente propôs que eles medissem portas, medissem os cômodos da casa, construíssem metro quadrado com jornal, né? Os jogos, utilizando o sistema monetário, tabuada, situações em que a gente ganha dinheiro, perde dinheiro. Então, sempre partindo de situações do cotidiano, onde eles possam se colocar, vivenciar essas situações, tá? Então, para efeito de contextualização dos desafios, a gente tem considerado tudo isso. E aí, a gente já passou pelas unidades de comprimento, a gente falou sobre perímetro, área, investigamos aí um pouco de reconhecimento de cédulas e moedas, tratamos da noção de proporcionalidade, os jogos com tabuadas do sistema monetário, né? Então, foi um caminhar aí de muitas coisas que a gente propôs ao longo da gincana. E agora, nesse último desafio prático, a gente vem propondo uma investigação com unidades de massa, tá? A gente volta lá para o eixo grandezas e medidas e, especificamente, tratando das unidades de massa. Então, as unidades de massa, elas existem para auxiliar o processo de pesagem de objetos. Fazem parte do nosso contexto diariamente, né? Quando a gente vai fazer uma receita de bolo, quando a gente vai ao mercado, comprar algum produto, 200 gramas de alguma coisa, meio quilo de alguma coisa. Então, é uma unidade de medida que está bem presente no nosso cotidiano. A gente estima e a gente usa, né, medidas com precisão aí dessa natureza. A unidade principal de medida dessa aqui que a gente vai estar tratando é o grama, né? Então, quando a gente fala de unidades de massa, a unidade principal é o grama, com organização de múltiplos e submúltiplos. Quando a gente trabalha com as crianças, a gente sempre dá foco nas unidades que são mais usuais.
né? Então, quais são as mais usuais para a gente? O grama e o quilo, tá? Então, a gente vem propondo um desafio que envolve as medidas mais usuais. Não quer dizer que as outras não existem, mas para efeito do que a gente mais utiliza no dia a dia, considerando que a gente está tratando com crianças, é a linha que a gente tem seguido. E aí, para a gente falar um pouco dessa coisa de massa, né, unidade de massa, a gente retoma, né, essa ideia de massa e peso. Equivocadamente, de maneira muito comum, a gente utiliza esse termo de uma maneira errada, né? A gente usa peso para se referir à massa. Então, quando a gente fala assim, eu vou na farmácia, vou me pesar, vou ver meu peso, a gente usa esse termo de uma maneira equivocada. Porque, na verdade, a gente está falando de massa, né? Elas são grandezas diferentes, estão relacionadas, mas são grandezas diferentes. Então, acho que é interessante que nós, professores, tenhamos muita clareza disso. Então, massa é a medida da quantidade de matéria que um corpo contém. E o peso já tem a ver com a gravidade. Então, é essa força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra. Então, é diferente. Quando a gente vai lá na balança da farmácia e a gente quer ver o nosso peso, né, que a gente fala, na verdade, a balança está calculando a nossa massa. É que a balança ela tem um mecanismo que converte essa massa para quilos, para que a gente faça a leitura. Mas se ela desse o nosso peso ali, ela daria um número que a gente certamente ia achar que a balança estava quebrada, né? Então, ela faz essa conversão em quilos para que a gente faça a leitura. Mas quando a gente vai à farmácia, é correto dizer que a gente vai investigar ali a nossa massa corporal, né? Por que isso é importante a gente saber, né? Unidade de massa já está aparece dessa forma no currículo. A gente vai mostrar aqui as habilidades que a gente está trabalhando, a gente já vê que aparece, né, unidades de massa junto com as unidades de comprimento, capacidade. E a gente sabe o quanto é importante usar as terminologias corretas com as crianças. Então, discutir inclusive isso com eles, né? No contexto comum aí, um outro contexto, massa pode ser massa de pão, massa de cimento, massa de pizza, massa de modelar, né? Mas qual o conceito de massa em matemática? Né? E a gente tem várias situações na matemática assim, né? Quando a gente fala de produto no mercado é uma coisa, produto na matemática é outra. Então, a gente precisa considerar a compreensão dos termos no contexto matemático, e a gente precisa passar a se policiar para usar os termos corretos. E é difícil, porque a gente usa realmente de maneira equivocada essa expressão. E, falando de massa, a gente, obviamente, vai falar de balança. Balança que é o instrumento mais comum para fazer a medição de massa, da massa de um objeto, né? E quando a gente fala nessas unidades de medidas, a gente novamente volta a falar do papel das noções, principalmente quando a gente trata com os alunos menores, a gente dá noções de unidades de medidas para eles, e naturalmente no processo, esses conhecimentos vão se sistematizando. Então, é fundamental que a gente dê noções, principalmente quando está falando de alunos de primeiro e segundo ano. Então, o que é mais leve, o que é mais pesado, ou eles pesam igual, né? Então, a gente vai dando essas noções, essas primeiras percepções para o aluno, e esse conhecimento vai se sistematizando ao longo do segmento. Quando a gente está tratando dessas unidades de medidas, também é muito importante que a gente ofereça referências para os alunos. Então, quando a gente diz assim, olha, 1 metro tem 100 centímetros, tá, mas o que é 1 metro? Né? Ele pode saber falar, mas o que isso de fato significa ali na minha vida, no cotidiano? Qual a representação de 1 metro? Então, a gente vai lá, explora com o aluno, usando barbante, usando outros instrumentos, né? Materiais não convencionais, e para que ele perceba o que representa isso. Quando eu falo em 100 metros, o que é 100 metros? Que distância é essa? É longe? É perto? Né? Como é que eu faço o aluno perceber isso? Né? E a mesma coisa quando a gente fala de massa. Então, o que é meio quilo? O que é 1 quilo? Né? O que é 1 tonelada? Como é que a gente dá essas referências para o aluno?
E aí, a gente também fala da importância justamente da utilização das medidas não convencionais, né? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um bolo e a gente fala, são 3 xícaras de farinha, mas é uma medida não convencional, porque eu posso ter xícaras de tamanhos diferentes. Mas convencional, como é que a gente mostra para o aluno que é necessário ter uma medida padrão convencional? Porque cada xícara pode ter um tamanho e eu posso ter pesagens diferentes. Então, o aluno vai naturalmente percebendo que dá para fazer medidas utilizando instrumentos não convencionais, mas ele precisa caminhar para um instrumento padrão convencional, que traga precisão para essas medições. Mas é um processo natural, né, que os alunos vão vivenciando. Então, acho que essas questões aqui são mesmo para a gente retomar, para a gente relembrar algumas coisas que a gente já foi conversando ao longo da jornada. Uhum. Justamente por isso, né, dessa importância deles vivenciarem as medições com instrumentos não convencionais, convencionais e tudo mais, nesse desafio 15, a gente está propondo para os alunos, a gente vai propor o mesmo desafio para 4º e 5º ano, né, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, mas o desafio é justamente construir uma balança caseira. Eles vão construir uma balança para que eles possam fazer investigações em casa, experimentos, experiências, que possam justamente possibilitar essas comparações das unidades de massa, tá? A gente deixou aqui até algumas situações que o aluno vai poder se guiar, né? Tanto para a organização da balança, como para a atividade em si, mas vamos dar uma olhadinha num vídeo que a gente produziu, que a professora Cacá vai explicar para os alunos um pouquinho desse desafio, e a gente volta a falar sobre a dinâmica de tudo isso. Olá, fofuras da professora Cacá, tudo bem? Poxa, hoje vamos falar do nosso penúltimo desafio, o desafio 15. Passou tão rápido, não é mesmo? Mas foi tão divertido os nossos momentos que eu fico sempre com gostinho de quero mais. No desafio 15, vamos falar um pouquinho sobre medidas de massa. Utilizamos tanto esse tipo de medidas no nosso dia a dia, utilizamos para ajudar a nossa mãe ao preparar as receitas de casa, com as famosas 1 xícara de farinha, 1 colher de manteiga, ou ao comprar 200 gramas de mortadela na padaria. Vim trazer para vocês um vídeo super bacana de uma balança caseira. Isso mesmo, uma balança caseira com materiais que temos em casa. Esse vídeo servirá de apoio para os alunos dos 4º e 5º anos. E com essa balança, poderemos observar e investigar as equivalências entre 1000 gramas e 1 quilo, o peso de 1 xícara de açúcar ou de 3 colheres de arroz, por exemplo. Gostaria muito que vocês construíssem, explorassem e investigassem o peso das coisas que tem nas suas casas. Quantas gramas tem uma maçã ou qualquer outra coisa que tiverem aí na sua residência. Caprichem e nos mandem um vídeo nos mostrando quanto pesa 1 xícara de farinha ou qualquer outro alimento, independente do tamanho da sua xícara, e quantas dessas xícaras utilizamos para obter 1 quilo. E se você souber montar outro tipo de balança caseira, nos mostre. Ficaremos muito felizes em aprender com você. Ótimo desafio, muitos beijos e caprichem. Até mais! Mua! Para fazer a sua balança caseira, você vai precisar de 2 garrafas PET, uma maior e uma menor. Aqui eu estou usando uma de 2,5 litros e uma de 1,5 litro, mas você pode usar também de 3 e 2 litros, o que você tiver em casa. Um potinho velho de plástico, que você não use mais. Algumas tampas de garrafa. Eu tenho anilina, mas se você não tiver, você pode usar guache, que a gente vai colorir a água. Vocês vão entender. E tesoura, fita adesiva, algumas tampinhas de garrafa. Bom, para começar, a gente vai pegar a garrafa maior e vai cortar essa parte de cima da garrafa. Vai tirar essa parte menorzinha de cima.
a gente corta a garrafa maior, a garrafa menor vai entrar dessa maneira. Pegue o pote plástico, use a garrafa menor e marque a tampa da garrafa. Use uma canetinha, algo que te ajude a fazer a marcação. Agora você vai pedir ajuda de um adulto e vai cortar esse círculo que a gente marcou aqui, tá? Já vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Depois de cortar o fundo do pote, observem que o círculo que a gente fez com a tesoura vai encaixar aqui na boca da garrafa menor. Ó, dessa maneira, a gente fez um cestinho para apoiar os produtos que a gente vai pesar com a nossa balança, tá? Pegue a garrafa menor, coloque dentro da garrafa maior e você vai completar com água até a borda. Encha com água até a borda, segurando a garrafa menor para baixo. Para que a garrafa menor não fique balançando dentro da maior, a gente pode colocar algumas tampinhas de garrafa aqui na lateral. Aqui eu grudei com durex mesmo, ou com cola quente, o que você tiver em casa, tá? É só um apoio para que a garrafa não fique balançando. A garrafa menor, percebam que conforme ela se movimenta, conforme ela entra e ela movimenta a água acaba fazendo a marcação da nossa balança. Para facilitar a visualização da água, a gente vai usar um pouquinho de anilina, mas você também pode usar guache ou outro produto que você tenha, só para causar um efeito colorido na água. O próximo passo é fazer a marcação das medidas da nossa garrafa. Primeiro, você vai marcar a altura do nível da água. Pode usar uma canetinha, tá? A próxima marcação, você vai usar considerando o peso da nossa boia. Então, você vai encostar a nossa boia aqui e viu que a água subiu, né? A gente vai fazer a marcação aqui. A nossa balança vai de 0 a 1000 gramas, certo? Essa marcação de baixo é o nível da água e essa daqui é o nosso 0 da balança. Para fazer a marcação de 1000 gramas ou de 1 quilo, você vai usar um saquinho de algum produto que contenha 1 quilo, vai ver até onde a água sobe e vai fazer a marcação. Que marcações nós temos? De 0 gramas, coloquei 1 quilo de açúcar e vou marcar 1000 gramas ou 1 quilo. À medida que você encontrar entre 0 e 1 quilo, que foi aquela que a gente obteve colocando o pacote de 1 quilo de açúcar, com o auxílio de uma régua, você vai dividir em 10 partes iguais. Eu usei aqui um pedaço de papel para vocês perceberem, tá? Muito simples, dividir aqui em 10 partes, 100, 200, 300, 400, até 1000 gramas, que seria 1 quilo. Então, só para recapitular, a gente tem o nível da água, o nível 0, que é aquele que a gente marcou quando a gente soltou o êmbolo aqui dentro, né? A boinha aqui dentro. E a marquinha do 1 quilo, que foi aquela que a gente marcou com a ajuda do pacote de açúcar. Tá? Do 0 a 1 quilo, a 1000 gramas, nós dividimos em 10 partes iguais. E a nossa balança está pronta. E agora a gente vai ver se ela de fato funciona. Usando um pacote de 500 gramas ou meio quilo para fazer o teste, a gente observa aqui a balança, tá marcando aqui pra gente 500 gramas. Lembrando que se você quiser tornar a sua balança ainda mais precisa, você pode graduar a nossa reguinha de 50 em 50. Então, a gente podia ter feito as marcações aqui de 100, 150, 200, 250.
e assim por diante, tá? Quanto mais retinho a nossa boia estiver, mais precisa é a nossa medição, tá? Então, acomodar o produto aqui na balança direitinho também ajuda a precisão da nossa medida. Se você quiser guardar a sua balança, depois de usar, é só jogar a água fora, você guarda a garrafa e quando quiser reutilizar, usa novamente a marcação aqui do nível da água para encher novamente, colorir com outra cor e fazer outras medições. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam, que vocês façam muitas descobertas na utilização dessa balança. Bom, então como vocês viram aí, a professora Cacá propõe aí o desafio para os alunos. E é importante, eu acho que nesse desafio é importante que os alunos recebam o vídeo de apoio, né, que ele mostra o passo a passo para a construção da balança. É uma atividade, como a gente disse, que é bacana que o aluno peça ajuda dos irmãos, da família, de quem ele estiver perto. Ele pode utilizar os materiais que ele tiver em casa, a garrafa PET, se ele quiser colorir a água para ficar bacana, a balança, ele pode. Se ele não tiver o corante, ele não usa, né? Se ele não tiver guache, de repente, para colorir água, ele não usa, pode usar água normal. E a ideia é que ele use o que ele tem em casa. Se ele tiver uma outra ideia para fazer, não tem problema. O vídeo é uma referência, tá? Mas ele pode usar o que ele tiver em casa. E aí a gente deixa como sugestão, assim que ele construir a balança, que ele faça algumas experiências e algumas investigações. O que a gente propõe aí? É fundamental que ele receba o vídeo e esse apoio escrito também, né? Eu acho que ajuda o aluno a se organizar. Então, a gente coloca aí, depois de construir a sua balança, é hora de experimentar. Estime a massa de uma banana, né? Agora faça a pesagem e descubra se você chegou perto. Então, é uma habilidade no quarto ano, aí eles falam sobre estimar e realizar as medições, né? Então, ele estima qual é a massa de uma banana. Né? De que referência ele parte? A gente vai observar isso no vídeo dele. Será que ele faz alguma referência? Será que ele consegue comparar uma banana com um pacote de 1 quilo de açúcar para fazer essa comparação, né? Na porta, quando eles foram medir a porta, eles estimaram a altura da porta, eles levaram em consideração a referência da altura deles. Será que vão fazer a estimativa de massa de uma banana? Será que eles vão usar alguma referência? No vídeo a gente vai poder olhar, até na contextualização que vocês forem fazer para eles, acho que isso pode ajudar também. Então, eles vão estimar e depois vão fazer a pesagem. E vão chegar ali à conclusão, se eles se aproximaram, não se aproximaram, como é que foi isso, que referências eles usaram e tudo mais. A gente vai observar nos vídeos. Se você colocou para estimar a massa de uma banana, mas caso o aluno não tenha a banana em casa, é só uma referência, né? Ele vai pesar o que tiver. Isso, é isso mesmo. Até no item 2, olha, a gente coloca assim, que é uma outra possibilidade. Pese objetos, por exemplo, compare a massa de uma banana com um limão, né? Ou outra fruta, de repente não tem banana, ele compara com outra coisa, e de repente nem tem fruta no momento, ele quer pesar uma outra coisa, ele pode. Aqui são exemplos, né? São experiências que o aluno vai fazer. Mas a ideia é que o que esteja em jogo aqui? O estimar, o pesar e o comparar. Unidade de massa, né? Assim como a gente fez com as unidades de comprimento, agora eles vão estar fazendo com as unidades de massa. Então, a gente até deixa aqui, né, no terceiro item. Investigue qual a massa de uma xícara de farinha de trigo, por exemplo. Se não tiver farinha de trigo, usa açúcar, não tem problema. Mas ele pode investigar a massa e aí fazer alguns cálculos aí, né? Ele descobre a massa de uma xícara. Mas, por exemplo, se eu uso 3 xícaras para fazer uma receita, um bolo, de quanto eu vou estar falando, né? De quanto eu vou precisar? Vamos ver se ele consegue fazer automaticamente esse cálculo, ou se ele vai querer pesar as 3 xícaras para ver, ou se ele vai fazer o cálculo e querer pesar para confrontar, né? E aí a gente também deixa uma outra referência, né? E quantas xícaras eu precisaria, sabendo quanto a gente tem de massa em uma xícara, quantas xícaras eu precisaria
para chegar a 1 quilo de farinha. Né? Então, aqui a gente deixa algumas possibilidades de investigação para os alunos, tá? Lógico que a gente vai considerar todo tipo de situação em que eles criem nos vídeos, em que eles estimem, meçam e comparem, tá? São só referências aqui que a gente trouxe para os alunos, para apoiar os alunos. Então, a gente deixa o apoio do material escrito, a gente deixa o link, né, para o vídeo, a gente vai deixar aqui o link, e o que a gente vai estar observando nesse desafio? Ele vai envolver a experimentação, a investigação e a comparação de unidades de massa, tá? Do grama e do quilo. E o que a gente vai observar? Observar se os alunos são capazes de construir a balança, compreendendo como as unidades de massa são organizadas. Então, a gente tem lá, quando a gente está produzindo a balança, o 0 e o 1000 gramas, né? Ele consegue observar como é que há essa organização, como é que ele tem que fazer para fazer as divisões, né? Se ele consegue fazer essa observação da equivalência de 1000 gramas e 1 quilo, se ele consegue perceber que equivalem, né? Além das outras graduações, se ele faz uso correto do instrumento, experimentando, investigando, né? Se ele percebe que ele precisa acomodar direitinho o produto na balança, porque se ele não acomoda direito, isso interfere na pesagem, né? Então, como é que ele utiliza esse instrumento? Lógico, a gente está falando de um instrumento caseiro, é uma experiência, né? A gente sabe que não tem precisão, mas ele se aproxima muito do trabalho do que faz uma balança convencional. Então, a gente quer ver, na verdade, se o aluno consegue construir essa balança e se ele consegue experimentar, investigar a partir desse instrumento, tá? Esperamos que eles se divirtam muito e que aprendam, né? Até a gente foi dar uma olhada no Aprender Sempre, e o Aprender Sempre traz uma situação para o 4º ano em que eles começam a comparar massas de frutas, né? E a gente, então, tá bem alinhado com o que vai acontecer no Aprender Sempre também, assim como a gente também envolveu o perímetro e área, que tem também um grande investimento aí no Aprender Sempre. Então, a ideia é que essas atividades complementem todo o trabalho que vai ser desenvolvido com material didático. As habilidades que estão envolvidas são habilidades aqui do 4º bimestre, tanto para o 4º ano como para o 5º, né? Medir e estimar aí comprimentos, massas e capacidades, e no caso do 5º ano, resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas aí de massa, tá? Em contextos mais usuais. Então, situações do cotidiano, situações que eles usam aí em casa sem menor problema. Lógico que a gente está tratando aqui de habilidades do 4º bimestre, mas para que eles sejam capazes de fazer isso, a gente também acaba envolvendo habilidades de bimestres anteriores, né? Eles precisam ter outros conhecimentos já desenvolvidos para serem capazes de desenvolver tudo isso agora. Seriam as habilidades de suporte, né? Bom, a gente deixa todo esse material disponível para vocês. Nos canais aí de comunicação da gente. É o nosso último desafio prático, a gente espera que seja muito bacana, que os alunos possam se divertir e aprender muito. A gente fica aguardando os vídeos de vocês. E é isso, né, Van? É isso aí. E incentivem os alunos a participarem, tá? A gente está chegando no finalzinho do ano, já está todo mundo bem cansado, mas é importante que eles participem, a gente tem recebido materiais muito bacanas, a gente fica muito contente, eu tenho certeza que eles vão se divertir aí nesse desafio e a gente vai receber muita coisa bacana, tá bom? Um beijo. Um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo para finalizar a gincana com a etapa virtual que já está chegando, já está bem pertinho, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.